Graça e paz, meus irmãos, especialmente os irmãos da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista. Esta é a meditação do nosso culto familiar matutino e ela está baseada no livro de Abacuque, capítulo 1, verso 1 ao capítulo 2, verso 1. Eu lerei apenas os primeiros 4 versículos que dizem: Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Amém. O livro de Abacuque é um livro que trata do problema da justiça de Deus diante das calamidades. A calamidade que Abacuque enfrenta aqui é primeiramente uma calamidade de natureza espiritual, que foi a apostasia do povo de Judá e suas consequências. Muitos acham difícil explicar as calamidades porque esses eventos parecem incompatíveis com a soberania e com a bondade de Deus e também a sua providência. Para muitos parece, no momento de calamidade, que Deus cruzou os braços. Muitos também questionam a sua bondade. Até mesmo o crente experimenta crise de fé diante das circunstâncias contrárias. Como o crente piedoso deve reagir a situações de calamidade? O que podemos aprender com Abacuque? Bem, Abacuque não só enfrenta a corrupção espiritual e moral e social do seu povo, mas ele também vai enfrentar a calamidade da guerra. No primeiro momento, do versículo 1 ao versículo 4, Abacuque expressa a sua crise espiritual por causa da apostasia do povo de Deus. Primeiramente, ele vê um quadro de apostasia generalizada. O povo de Deus havia se afastado dele e se entregado à idolatria, à imoralidade, aos vícios, à corrupção, tanto dos governantes como do povo. E havia muita opressão social, e como ele diz aqui nos versos 1 a 4, violência, contendas, e isto parecia contradizer aquilo que o profeta cria acerca da providência de Deus e acerca da aliança de Deus. Aquela grave decadência espiritual, com consequências na vida da nação, incomodava Abacuque, então ele clamou ao Senhor. Mas o problema é que Deus parecia não responder. Por isso ele diz no verso 2, até quando, Senhor, clamarei, eu e tu não escutarás? Gritar-te-ei violência e tu não salvarás. Então esse aparente silêncio, esta aparente inatividade de Deus enquanto havia o desprezo pela lei e a impunidade fazia com que as pessoas exaltassem a justiça, tudo isso gera uma crise espiritual em Abacuque. Daí a sua angústia e a sua queixa. Até quando, Senhor, permanecerá esse estado de corrupção no meio da nossa nação, no meio do teu povo? Então Deus responde a Abacuque dos versos 5 a 11. Esse é o segundo ponto da nossa meditação. Só que a resposta de Deus não traz mais tranquilidade, pelo contrário, ela traz ainda uma mais profunda crise. Por quê? Deus responde da seguinte forma: eu vou suscitar juízo contra o meu povo por meio dos pagãos. E Deus então anuncia que ele vai enviar a Babilônia, os caldeus, contra o seu povo. O problema é que os caldeus eram um povo pagão, um povo idólatra, um povo pior que o povo de Israel. E Deus revela dos versos 5 a 11 o que estava para fazer, descrevendo a natureza e as características da vara do seu juízo. Ele vai trazer uma calamidade ainda maior por meio da guerra. Ele revela o poderio terrível daquele povo e adverte da devastação que ele deixará na sua passagem por Judá. Deus acrescenta ainda a arrogância desse povo ao atribuir suas realizações aos seus deuses e ao seu próprio poderio bélico e à sua grandeza. A guerra é um dos flagelos pelos quais Deus traz juízo sobre a terra. Foi o caso de Abacuque. Mas a Escritura fala de outros flagelos, como a fome e a peste.
que é o que nós estamos vivendo no nosso mundo atual, que nós chamamos de pandemia, né? Epidemia ou pandemia. É claro que a soberania de Deus na história não anula a responsabilidade daqueles que ele usa como instrumentos do seu juízo. Mas Deus, aqui neste ponto, faz da invasão babilônica futura o instrumento do seu juízo. E essa descrição terrível que Deus faz aqui dos versos 5 a 11, ela deixa o profeta ainda mais arrasado, porque isso gera nele uma pergunta, e a pergunta é: como um Deus que é santo pode usar um povo mais injusto do que Judá para castigá-lo? Como que o Senhor que é santo, é isso que ele diz no verso 12, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Pois, além de tudo, havia justos no meio dos apóstatas de Judá. Essa revelação, portanto, da invasão dos caldeus não traz nenhum alívio. Deus está dizendo que a coisa vai piorar. Então ela lança o profeta numa crise espiritual mais profunda. Este é mais ou menos o tipo de crise que estamos vivendo hoje, não é mesmo? Só que no nosso caso, o flagelo é a peste, é o que a Bíblia chama de peste ou epidemia, não é? Qual é a reação de Abacuque? Como um servo de Deus piedoso deveria reagir diante de uma calamidade? A primeira coisa que Abacuque faz, como nós já podemos perceber, é expor a sua perplexidade diante do Senhor. Ele não procura mostrar uma pseudo-piedade e uma espécie de resignação que não expõe com sinceridade o que está no seu coração. Pelo contrário, ele expõe sua perplexidade diante do Senhor. Só que ele não o faz duvidando do caráter, da bondade, nem da providência de Deus. Pelo contrário, no seu questionamento, ele usa o caráter de Deus como fundamento. Porque ele diz: Senhor, tu és desde a eternidade. Tu és o meu santo, tu és o santo. Tu és a rocha. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, nem iniquidade podes contemplar. Como tu que és santo e justo colocas um povo mais perverso do que o teu povo para discipliná-lo? Eu não estou entendendo, Senhor. Então ele expõe sua perplexidade. Ele se fundamenta no caráter de Deus para expor a sua perplexidade. Mas após apresentar a sua queixa, Abacuque resolve aguardar a resposta do Senhor. No capítulo 2, verso 1, ele diz: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então, após apresentar a sua queixa, ele aguarda a resposta do Senhor. O que nós podemos aprender através desses primeiros versículos? Nós teremos uma meditação noturna no restante deste livro, mas o que nós podemos aprender? Primeiramente, nós podemos aprender sobre a singularidade dos caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são misteriosos. Os caminhos de Deus são inescrutáveis. Às vezes pode parecer, por exemplo, que o Senhor Deus está em silêncio. Às vezes pode parecer que ele está inativo, que ele está de braços cruzados. Mas não é isto que está acontecendo. Deus sempre está agindo. Deus conduz todas as coisas pela sua mão providente. A questão, meus irmãos, é que nem sempre nós vemos o que Deus está fazendo. Às vezes, as suas respostas também às nossas orações são inesperadas. Veja, por um longo tempo, Deus não respondia às orações de Abacuque, e então, quando respondeu, a sua resposta trouxe mais confusão do que paz. Muitas vezes isto acontece conosco.
E nós temos a tendência a prescrever a resposta às nossas orações, a programar o que Deus deve responder. Mas não é assim que funciona. Pelo contrário, às vezes, para atingir seus propósitos redentores sobre nós, Deus permite que as coisas piorem antes que possam melhorar. E é isso que ele diz, olha, Abacuque, as coisas vão piorar. Nós aprendemos também neste texto que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, nem os nossos caminhos os seus caminhos. Ele já falou isso em Isaías 55, versos 8 e 9. Ele diz que quanto mais altos são os céus do que a terra, assim são os pensamentos do Senhor mais altos que os nossos pensamentos, e os seus caminhos mais altos que os nossos caminhos. E Deus, em seus misteriosos caminhos, aprendemos aqui, usa instrumentos, ao nosso ver, incomuns e inusitados para cumprir sua vontade. Às vezes ele usa estranhos instrumentos, tanto para corrigir sua igreja, como para trazer juízos no mundo. Agora ele está usando um vírus. A história, no entanto, meus queridos, permanece sob o controle divino, caminhando segundo o plano divino, dentro do tempo divino. Nada acontece por acaso. Os caminhos de Deus são misteriosos. E sabe, isto se mostrou, esse mistério da sabedoria inescrutável de Deus, se mostrou mais do que em qualquer outro evento na cruz de Cristo. Não há perplexidade maior, ou não deveria haver perplexidade maior em nós do que a cruz. Porque a cruz foi a maior calamidade que houve. O Filho de Deus puro e santo foi entregue na mão dos pecadores. O Criador se fez criatura e foi entregue na mão dos pecadores e recebeu a ira de Deus sobre si. Como Deus pôde derramar toda a sua ira sobre seu Filho amado para livrar pecadores? A cruz é uma perplexidade, deve gerar em nós uma perplexidade maior do que qualquer calamidade. Por isso, logo depois de expor o Evangelho, o apóstolo Paulo exclamou em adoração, olhando esses misteriosos caminhos de Deus, que fez o justo morrer pelos injustos. Ele diz em Romanos 11, 33 a 36, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meus queridos, o que eu estou tentando lhes mostrar é que quando nós olhamos para a cruz, nós podemos calar-nos diante de toda a calamidade. Porque não há calamidade maior do que a morte do Filho de Deus. O justo morrendo pelos injustos. Então, Deus continua enviando flagelos sobre a terra, mas aqueles que olham para a cruz têm esperança nele, porque eles aguardam novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, como nós podemos aplicar este texto para nós? Nós precisamos, quando estamos diante da calamidade, olhar para a cruz, olhar para Cristo, olhar para o evento principal. Deus apostou, por assim dizer, a vida do seu Filho neste plano redentor, para a salvação do seu povo e para o louvor da sua glória. Se ele entregou seu próprio Filho, não devemos questioná-lo quando nós, pecadores, sofremos calamidades. E mesmo quando somos crentes em Deus, não devemos questionar, porque o seu Filho bendito sofreu, e sofreu para nos trazer esperança de vida eterna. Portanto, meu querido, minha querida irmã,
fique firme diante da calamidade. Mas além disso, quando você ficar perplexo, você não precisa segurar essa perplexidade. Seja sincero quanto às suas dúvidas e perplexidades. Apresente sua queixa, suas dúvidas diante de Deus. Não é pecado questioná-lo, desde que você o faça reverentemente, como fez Abacuque. Mas, em segundo lugar, na sua queixa perante Deus, mantenha firme sua confissão de fé. Não abra mão daquilo que a Escritura fala sobre Deus. Deus continua o mesmo Deus soberano, bondoso, misericordioso, santo em sua ira contra o pecado, ainda que nós não compreendamos os seus caminhos. Em terceiro lugar, aprenda a esperar, depois de apresentar sua queixa perante o Senhor, sua perplexidade, seus medos diante do Senhor. Mantenha-se esperando pacientemente em Deus. Como fez Abacuque, dizendo: por-me-ei na minha torre de vigia, eu vigiarei para ver o que Deus me dirá, que resposta eu terei à minha queixa. Então aprenda a esperar em Deus. Estude as Escrituras enquanto espera para procurar compreender qual a vontade do Senhor. E acima de tudo, quando você não souber explicar uma aparente contradição entre a soberania, a bondade, a justiça de Deus e o que está acontecendo, olhe para a cruz, porque não há mistério, não há calamidade maior do que a morte do Filho de Deus, do Deus encarnado pelos pecadores. Olhe para Cristo e diante da sua incapacidade, da nossa incapacidade de explicar a calamidade, exclamemos como o apóstolo Paulo em adoração: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Senhor Deus, nós reconhecemos que diante das calamidades nós sentimos medo. Reconhecemos que diante das calamidades nós ficamos perplexos. Nós ficamos confusos. Nós reconhecemos, ó Deus, que diante da calamidade somos expostos à nossa fraqueza. Nós queremos, ó Deus, te pedir que tu nos ensines a reagir da forma correta. Primeiramente, apresentando diante do Senhor a nossa perplexidade, a nossa queixa. Segundo, fazendo isto, ó Deus, nunca abandonando aquilo que a Escritura diz acerca do teu caráter e questionando com fundamento no teu caráter, na tua santidade, na tua justiça, na tua misericórdia, e considerando que o Senhor é a nossa rocha. Também ensina-nos, ó Deus, a depois de clamarmos ao Senhor, também esperarmos no Senhor. Como é difícil esperar no Senhor. Que como Abacuque possamos esperar no Senhor. E que possamos, acima de tudo, Senhor, nesse momento, olhar para a cruz. Olhar para o fato de que o Filho de Deus, sendo justo, passou a maior calamidade, pois tomou o cálice da ira do Pai, da tua ira, em lugar do teu povo. Que isso nos leve ao Senhor, não apenas a nos calar, mas também a adorar, enquanto aguardamos a resposta do Senhor e o seu livramento. Louvado seja o teu nome, porque temos em Cristo a certeza da salvação eterna, de que um dia nós viveremos num novo céu e na nova terra, nos quais habita a justiça, onde não haverá pandemias, onde não haverá morte, não haverá guerras. Ó Deus, que aqueles que não têm essa esperança arrependam-se dos seus pecados e corram para Cristo. Que a tua palavra encontre guarida nos corações e faça aquilo que te apraz, para a honra e glória do teu nome, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus,
agora e para sempre. Amém.